Mas glória a Deus por isso, Deus é maravilhoso, né? Então o tema da ministração essa noite é: quando o sonho é de Deus, não tem como não dar certo. Amém? Então repita comigo fazendo favor: quando o sonho é de Deus, não tem como não dar certo. Mais uma vez: quando o sonho é de Deus, não tem como não dar certo. Então não tem como. Quando o sonho é de Deus, quando o plano é de Deus. E quando eu falo sonhos, entenda que é diferente quando Deus trata sonhos conosco, né? Quando Deus trata com a gente de sonho, Ele está falando de promessa, né? Quando nós falamos de sonho, nós colocamos o sonho algo que pode ser alcançado, como também pode não ser alcançado, né? Às vezes nós colocamos uma meta muito alta e o sonho às vezes não é alcançado. Mas quando a gente fala dos sonhos de Deus, nós estamos falando de promessa. Então quando nós falamos de sonhos do Senhor, nós estamos falando de promessa e plano e propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu me lembro que há alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, eu ministrei uma palavra nesse sentido, que fala que os sonhos de Deus são promessas, e promessas elas são cumpridas. Promessa ela é cumprida. Quando Deus tem um sonho, uma promessa, ela é cumprida. Pode passar o tempo que for, céu e terra, acontecer o que for, mas Deus cumpre os seus propósitos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Não sei se você já teve algum sonho que você colocou, né, na sua vida, algo que talvez para você parecia impossível, talvez algo que ainda você esteja sonhando ou sonhou, mas quando você olha para uma situação, você fala: nossa, mas está muito distante, está muito difícil de ser alcançado, talvez eu não vou viver isso, né? Existem momentos que nós refletimos sobre isso, né? Eu acredito porque eu mesmo já pensei isso em algumas vezes. Então parece algo tão grande que quase não dá para ser alcançado. Mas como eu disse, quando a gente fala dos planos de Deus, é algo que vai se cumprir em nossas vidas. E no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amém? Essa foi minha primeira pregação. Esse texto aqui foi a minha primeira pregação. Eu devia ter uns 15, 16 anos de idade, né? E eu não lembrava disso, mas há algum tempo atrás, alguns dias atrás, meu tio foi me visitar em casa, e conversando comigo, ele falou assim: ó, eu não esqueço a sua primeira pregação, né? E eu falei assim: rapaz, mas eu nem lembro qual que foi. Aí ele falou assim: eu lembro o texto até hoje. E aí ele me citou o texto de Isaías, porque foi algo que marcou ele. Uma ministração, uma pregaçãozinha simples que eu fiz ali, para quem estava começando, mas foi exatamente sobre isso: sonhos e os planos de Deus que são maiores do que o nosso. Eu não sei se você conseguiu entender aqui, esse texto ele traz para nós, mas ele declara que o que você projeta, o que você pensa, o que você tem para a sua vida, o que você projeta para a sua vida, o que Deus tem para você é muito maior. Os planos que o Senhor tem, Ele vai muito além, e os pensamentos que o Senhor tem para a sua vida, vai muito além do que aquilo que você imagina, daquilo que você quer para você. Muitas vezes nós colocamos e nos limitamos, colocamos numa posição aqui, e Deus quer nos levar numa posição muito mais alta, e com isso nós limitamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu quero que você grave isso no seu coração, assim como o tema da ministração essa noite, que você pode ter plano, você pode ter pensamentos, você pode ter sonhos, mas tenha certeza que o que Deus tem para você é muito maior do que você tem sonhado. É muito maior. E eu quero fazer com que você saia daqui essa noite entendendo que tudo que você sonhou, que tudo que você projetou, não se compara àquilo que Deus tem para a sua vida.
Em nome de Jesus, glória a Deus. Então nós vamos falar sobre isso hoje, sobre os sonhos do Senhor para as nossas vidas, sobre os planos dele. E embora eu peguei esse versículo esses dois versículos para apenas trazer para você o entendimento, para te colocar numa posição sabendo, para que você entenda que você vai para um lugar maior, para uma posição maior, e que Deus tem expectativa maior sobre sua vida, né? Mas esse não vai ser o texto básico que nós vamos usar. Nós vamos falar sobre a vida de José. Então nós vamos entrar lá em Gênesis para falar sobre a vida de José, porque José é alguém que nos inspira. José é alguém, tem uma história que pode nos ensinar muita coisa, e eu quero tirar lições daqui essa noite, né? Então, quando o sonho é de Deus, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Os planos de Deus não tem. Os seus planos podem fracassar, os meus planos podem fracassar, mas o de Deus não vai fracassar. Vocês estão entendendo até aqui? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Como a pastora Lília disse aqui, né, nós trouxemos bastante Bíblia de papel hoje, né, embora nós usamos bastante a digital, mas trouxemos a nossa Bíblia aqui de papel. Quantos trouxe a Bíblia de papel? Levanta aí, em nome de Jesus. Olha aí, bastante gente, glória a Deus. Então Gênesis 37, nós vamos ler do versículo 2 ao 11, e depois a gente vai pular. Aleluia. Grave isso: os planos e os sonhos do Senhor são maiores para você. Grave isso. Vamos lá, Gênesis 37, versículo do 2 ao 11, diz assim: e esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que no caso aqui é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Então ele gostava mais de José do que dos outros filhos, porque ele havia nascido da sua velhice, ele era o caçulinha, né? Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Versículo 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Mas José também não era fácil, né? Vai lá e conta outro sonho, né? Ê, lasqueira, né? Contou outro sonho aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse-lhe: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? E seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Agora nós vamos para o versículo 18. Vamos do 18 até o 28. Diz assim: mas eles ouviram de longe
e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo deste poço, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, o irmão dele, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, jogue-no naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rúben pôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Versículo 23: Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, a túnica que o pai tinha dado a ele, e agarrando-lo e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocamos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quantos conhecem essa história? Bastante gente conhece essa história. Amém, olha só, todo mundo conhece essa história. Glória a Deus, né? É a história que nós ouvimos bastante e aprendemos também, até na escolinha dominical nós aprendemos isso. E José, para viver os sonhos que Deus tinha para ele, José precisou enfrentar muitos desafios. E eu quero com vocês refletir sobre esses desafios que José enfrentou para viver os sonhos de Deus. José, ele decidiu viver os sonhos de Deus, não viver os seus sonhos, mas aquilo que o Senhor tinha para ele. E como nós vimos aqui, os sonhos do Senhor para José eram mais altos e mais profundos do que aquilo que ele imaginava. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você e mostrar aqui, que para viver o sonho de Deus nós vamos enfrentar algumas dificuldades. E a primeira dificuldade que nós podemos enfrentar é: sua família pode confrontar você por causa dos sonhos de Deus. E quando eu falo isso, né, nós amamos a nossa família, nós amamos os nossos familiares, todos os nossos parentes, né? Mas quando o Senhor começou a revelar os sonhos dele para José, né, os seus irmãos ali começaram a ter inveja dele. Quando o seu pai fez a túnica para o seu filho, o filho caçula, o filho da sua velhice, os seus irmãos começaram a invejá-lo. E como nós lemos no texto, eles não conseguiam nem olhar para ele, não conseguiam nem falar com ele. José, ele enfrentou oposição dentro da sua própria casa, porque os sonhos de José eram sonhos muito grandes. Os planos que o Senhor tinha para ele era grande demais e era quase incompreensível para os seus familiares. E por que era incompreensível, pastor? Pelos seus familiares. Porque os seus familiares, eles viviam uma vida natural, eles não entendiam dos planos de Deus. Os seus familiares viviam como nós dizemos hoje, como as pessoas hoje do mundo aí vivem. Eles vivem segundo as suas próprias vontades, os seus próprios prazeres. Eles vivem para os seus próprios sonhos. Mas José vivia para o sonho de Deus. E como os seus familiares não tinham esse entendimento, os seus próprios familiares se tornaram para ele uma oposição. E mesmo a sua família tendo boas intenções, né,
ao tempo que eles caminharam juntos, estiveram juntos, mesmo tendo boas intenções, mas os seus familiares não conseguiam entender o propósito que Deus tinha para a vida de José. E assim como aconteceu com José, o inimigo muitas vezes usa pessoas das nossas próprias famílias. E por que Satanás, ele usa pessoas das nossas próprias famílias? Porque na nossa família são pessoas que nós esperamos compreensão, que nós esperamos amor, que nós esperamos que eles nos ajudem, que eles nos amparem e que curem nossas feridas. Então Satanás, ele se levanta e acaba usando os nossos próprios familiares para confrontar os nossos sonhos, e com isso acaba trazendo para nós feridas muito profundas, porque nós não esperamos que os nossos próprios familiares possam se levantar contra nós. E esse desafio, ele acontece muitas vezes quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós aceitamos Jesus, quando nós começamos a mudar o nosso comportamento. As pessoas começam a olhar para nós e elas começam a dizer: ah, mas fulano mudou, mas ele não é mais a mesma pessoa. E isso vai trazendo conflito e vai trazendo feridas, porque elas não acreditam naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando ninguém entende o que Deus colocou nas nossas mãos e no nosso coração, nós não podemos desanimar, mesmo que até os nossos próprios familiares venham a se levantar contra nós. Mas você não pode desanimar. Você tem que entender que o sonho que o Senhor colocou na sua mão, esse sonho não é seu, esse sonho é de Deus. E sendo um sonho de Deus, o Senhor vai cumprir esse sonho da sua vida, eles querendo ou não, amém? Independente das circunstâncias, Deus vai cumprir esse propósito. O segundo ponto é que quando nós decidimos viver os sonhos de Deus, o primeiro, nós podemos enfrentar os confrontos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, mas nós podemos também enfrentar conflitos dentro da nossa família em Deus, dentro da própria igreja. E essa é a segunda arma de Satanás. O inimigo pode usar pessoas dentro da própria igreja para nos desanimar e tentar tirar o nosso foco. E o que eu estou falando aqui para você não é com a intenção de que você, a partir de agora, comece a olhar para o teu irmão do teu lado e que você trata ele de uma forma diferente, dizendo: ah, você pode me trair e tudo mais. Mas para que você tenha um entendimento de que este lugar aqui, a igreja, ele é um lugar de pessoas doentes. Todos nós que estamos aqui, estamos num processo de mudança, de transformação, de aperfeiçoamento. E na célula, na quarta-feira, na casa da irmã Karen, nós falávamos sobre isso, o quanto nós podemos ferir um ao outro. Muitas vezes, como eu disse aqui, nós ferimos, às vezes, os nossos irmãos, o nosso sangue dentro de casa mesmo. Às vezes nós não conseguimos nos entender como filho, como a esposa ou como marido. E aqui nós vemos que às vezes nós enfrentaremos conflitos, muitas vezes dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja, existe pessoas que estão no processo de transformação. Embora aqui seja um lugar de comunhão, de crescimento, ele é composto, esse lugar, esse ambiente é composto por pessoas ainda que não foram completamente transformadas. Essa tarde eu estava vendo um vídeo que, enquanto eles estavam gravando um culto na igreja, havia poucas pessoas, enquanto havia duas pessoas dentro da igreja orando, ali com os olhos fechados, entrou um rapaz, ele sentou no banco de trás, então no caso eram 3 pessoas, e esse rapaz vai e furta um celular da irmã enquanto ela estava orando. Então olha só, para que nós entendamos que às vezes pessoas que frequentam, que chegam neste lugar, nós precisamos entender que são pessoas que nós precisamos ajudar essas pessoas, e com isso nós precisamos estar prontos e saber que nós teremos conflito, que nós teremos opiniões diferentes, que nós teremos talvez desentendimento, e esses são os desafios que muitas vezes eles se levantam para nos tirar de dentro da casa do Senhor. Muitas vezes quando esses conflitos ele acontece, quando há um conflito entre nós,
a primeira coisa que nós fazemos é: eu vou mudar de igreja, eu vou para outro lugar, eu vou procurar uma outra igreja, onde as pessoas não venham me ferir, não venham me magoar. Mas o que acontece é que aonde nós formos, a igreja que a gente for, sempre terá alguma coisa. Não existe uma igreja perfeita, não existe um lugar perfeito. O único lugar perfeito é o céu, quando nós estivermos com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos perceber e saber que nem sempre nós vamos conseguir suprir a expectativa um do outro, e que nós podemos magoar um ao outro, mas nem por isso nós iremos nos afastar do Senhor. Nem por isso nós vamos dizer assim: olha, eu não volto mais neste lugar. Nem por isso nós vamos dizer assim: olha, eu não falo mais com esse irmão. Mas eu vou olhar para ele, eu vou dizer assim: olha, ele ainda está no processo de transformação e de mudanças. Amém? Então, seja qual for o desafio, permaneça firme no Senhor. Seja um desafio na sua família, seja um desafio aqui dentro da igreja, você tem que entender que o Senhor te colocou neste lugar, e Ele tem sonhos para você. E se Ele tem sonho para você neste lugar, Ele vai cumprir esses sonhos. É neste lugar, não é em outro lugar, porque foi aqui que Ele te colocou. Amém? Glória a Deus, aleluia. O terceiro ponto que nós aprendemos com a história de José é que quando os sonhos é de Deus, você passará por cadeias, desertos e lugares solitários. E nós não queremos passar por isso, mas você precisa entender que quando Deus tem planos para nós, quando Deus tem sonho para nossas vidas, Ele irá nos conduzir em processos que envolvem deserto, cadeias e momentos de solidão. E é nesse lugar que Ele nos conduz, que Ele nos molda e que Ele nos faz pessoas melhores. Se você, quando a gente olha a história de José, ele aqui com 17 anos foi vendido, e ali, ele ficou ali anos, escravo, vivendo em outro lugar, longe dos seus familiares. Mas esse tempo ali foi um tempo crucial para que ele fosse moldado pelo Senhor. Moisés também, ele teve um tempo de 40 anos para se preparar para a missão que Deus tinha para a vida dele. Então houve um tempo de preparação, Eles ali ficaram 40 anos ali no deserto caminhando, nesse processo de preparação também. E esses momentos de solidão, ele é usado por Deus. Esse momento de deserto, esses momentos de cadeias, eles são momentos usados por Deus para nos treinar para aquilo que Ele tem para nós. Deus, eu sempre digo aqui, que Deus jamais, Ele vai pegar e vai colocar você numa posição sem antes te treinar, sem antes te trabalhar, sem antes te moldar, sem antes te forjar. Muitas vezes nós queremos ir para lugares onde Deus ainda não tem para nós. Nós queremos ir para posições onde Deus ainda não preparou para nós, e nós quebramos a cara, nós nos arrebentamos. Por quê? Porque existem processos. Eu já preguei isso aqui diversas vezes para vocês. Deus trabalha com processos, e os processos de Deus para nossas vidas levam tempo. O próprio apóstolo Paulo, em meio às prisões, ele declarava: eu sou prisioneiro de Cristo. Ele usava esse tempo que ele estava nas prisões para declarar o seu amor ao Senhor, para declarar que ele servia ao Senhor. Assim, precisamos compreender que as cadeias e desertos que nós enfrentamos não são por acaso. O que você está enfrentando, as lutas que você passa, o processo que você passou até hoje, as feridas que você passou até hoje, tudo que você sofreu até hoje, eles não são por acaso. Tudo isso são momentos permitidos por Deus para te ensinar, para tratar você, para te fortalecer. Então, se você está em um momento de deserto, num momento de luta, de muita dificuldade, se sente preso, lembre-se que Cristo está te moldando. E eu estou falando isso porque essa semana mesmo, na terça-feira, eu acordei ferido, eu acordei triste, eu acordei magoado, eu acordei lembrando de tudo, de todas as minhas feridas, e aquilo ficou algo muito pesado no meu coração, que eu não aguentei e comecei a chorar.
E ali eu comecei a chorar ao Senhor, e eu orei a Deus, eu coloquei os 2 louvores ali, comecei a orar ao Senhor, pedindo: Senhor, tira isso do meu coração, não me deixa com isso no coração. E quando eu comecei a orar ao Senhor e eu vi os louvores, o Senhor me trouxe uma palavra, e aí eu até compartilhei no meu Instagram, que foi exatamente sobre a história de José, sobre o processo que ele passou na vida dele, né? Então, por maior que seja o desafio, por maior que sejam as dificuldades que você passou, Deus está usando elas para moldar a sua vida e para te preparar para os sonhos que Ele tem para você, amém? O 4º ponto é: quando o sonho é de Deus, você será caluniado e perseguido. Você quer viver os sonhos de Deus? Você sabe, eu disse aqui que os sonhos de Deus, Isaías, é mais profundo, são maiores do que o nosso. Então, Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem, porque é maior, é melhor. Então saiba disso, que você será nesse processo caluniado e perseguido, porque José foi perseguido e foi caluniado. E se você passar por isso, irmãos, saiba que a obra é grande na sua vida, e que o processo está acontecendo. Muitas vezes nós nos desesperamos com isso, nós nos entristecemos com isso, quando na verdade nós devíamos celebrar. Teve uma ministração também que eu ministrei há anos atrás, há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, que eu falava que a árvore que não dá fruto não leva pedrada. A árvore que não dá fruto não leva pedrada. Se as pessoas te criticam, se as pessoas te apontam, se elas te perseguem, se falam mal de você, é porque você produz fruto, e esses frutos geram destaque. E infelizmente, né, às vezes nós somos perseguidos por isso. Viver o sonho de Deus implicará andar em obediência à sua palavra, e essa obediência inevitavelmente atrai perseguição. Viver o sonho de Deus é viver em obediência, é andar em obediência, e isso atrai perseguição. Jesus nos alertou sobre isso, que se decidíssemos seguir fielmente os seus caminhos, nós seríamos injuriados, atacados e acusados injustamente, né? O nosso próprio Senhor sofreu isso, Jesus sofreu isso, irmãos. Jesus foi acusado, e José foi um exemplo disso. Ele foi acusado falsamente de um crime. Quando nós continuamos lendo o texto, ali a história de José, mais para frente, nós vamos ver que ele foi para a prisão porque a mulher de Potifar queria se deitar com ele, mas ele correu e fugiu daquela mulher. Só que ela armou ali uma mentira, começou a dizer, pegou uma parte da roupa dele ali, né? E começou a dizer que ele estava tentando forçá-la a dormir com ele, quando na verdade era o oposto. E por isso José foi para a prisão. E José, ele viu o seu caráter ser manchado, a sua vida virar alvos de mentira, porém ele permaneceu firme, sabendo que sua integridade diante de Deus era o mais importante do que qualquer julgamento. Saiba que a tua integridade diante de Deus, saiba que aquilo que Deus vê para você, saiba que aquilo que Deus, Ele tem para você, o que Ele encontra no seu coração, é muito maior do que qualquer outra coisa que os outros possam dizer ou falar de você. Não importa o que falem de você, não importa o que pensam de você, o que importa é o que Deus pensa de você. E o diabo, ele sabe que cada um de nós temos algumas áreas em nossas vidas, e Satanás, ele tenta nos atacar naquilo que mais nos dói, né? Se você se preocupa com a tua honra, com o teu caráter, com a sua palavra, pode ter certeza que Satanás, ele vai atacar a tua honra e a tua palavra. Se o que você mais preserva é os seus filhos ali, pode ter certeza que Satanás, ele vai tentar de tudo para atacar os seus filhos, a sua família e assim por diante, porque ele é assim que ele trabalha. Ele sabe as áreas a qual ele vai atacar, ele vai nos afetar, né, e que vai mexer conosco. E assim como José, nós somos desafiados a agir como Cristo,
que também foi caluniado. Jesus foi caluniado, injuriado e chamado de nomes que não merecia. Jesus foi chamado de Satanás. Jesus foi chamado de Beelzebul, que as obras que ele estava fazendo eram no nome de Beelzebul. E às vezes nós não queremos ser caluniados, mas irmãos, isso é inevitável. Falarem de nós, falarem de você, é inevitável. Nós não podemos, nós não temos como impedir que isso aconteça. Não tem como, porque é a forma que Satanás usa para tentar nos impedir. E as perseguições e calúnias contra a nossa vida, contra você, realmente é a prova que você está no caminho certo. Não deixe que isso te impeça de prosseguir para os sonhos que Deus tem para a sua vida. E se você está sendo caluniado ou perseguido, lembre-se disso. Isto é um sinal que você está vivendo aquilo que Deus tem para você. Se você não estivesse vivendo aquilo que Deus tem para você, você não estaria sendo perseguido e caluniado. E apesar de todos esses desafios que nós enfrentamos aqui, né, para viver os sonhos de Deus, oposição, calúnia, deserto, solidão, há uma verdade poderosa. De todo o sofrimento que nós passamos, de toda a perseguição que nós passamos, há uma verdade poderosa que sustenta a nossa fé, que quando o sonho é de Deus, a morte não pode prevalecer contra a nossa vida. E José nos mostra isso. A vida de José nos mostra isso, porque nós vemos quanta dificuldade ele passou, sendo rejeitado pelos irmãos, sendo vendido, sendo caluniado, indo para a prisão, sofrendo tudo isso, mas nós vemos que os planos de Deus para a vida dele foi se convergindo. Os planos de Deus foram acontecendo na vida dele. Então, olhando por esse lado, por essa perspectiva e para a história de José e grandes outras histórias da Bíblia, nós podemos ter esperança. Nós temos esperança. E aqui nós começamos a ver que o quinto ponto que eu coloquei aqui é que quando você tem o sonho de Deus, a morte não pode prevalecer. Então, se você está sonhando o sonho de Deus, a morte não vai prevalecer. Aquilo que se levanta contra você não vai prevalecer. Esta fase que você está não vai prevalecer, ela não vai permanecer. Mas ao tempo certo, no processo, na caminhada, logo você vai sair dessa situação. Logo você vai vencer essa situação. Logo essa perseguição ela vai cair por terra. Logo esse tempo que você está passando de dificuldade, ele vai cair por terra. Porque esse momento ele não dura para sempre. Mas você tem que permanecer no Senhor. José enfrentou a tentativa ali, né, ele foi preso, a tentativa de assassinato pelos seus irmãos, foi alvo de armadilhas da mulher de Potifar e sobreviveu na prisão. E Deus preservou a sua vida para cumprir o seu propósito. E quando nós olhamos a Bíblia do Senhor, existe dezenas de histórias que mostram o Senhor preservando os seus filhos para o seu propósito. Quando você olha Daniel na cova de leões, o Senhor lhe deu o livramento. Quando você olha Davi diante de Golias, o Senhor lhe deu o livramento e a vitória. Então nós vemos diversas situações onde o Senhor ele traz a vitória ao seu povo. Cristo é o maior exemplo de vitória para nós. Nós falamos isso semana passada. Nós falamos sobre sua morte e sua ressurreição. Jesus enfrentou a cruz, mas a morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque Deus tinha sonhos, promessas e propósitos. E isso se estende para a nossa vida. Assim como esses exemplos, quando os sonhos de Deus são para as nossas vidas, eles vão se cumprir. E nenhuma força contrária pode nos resistir.
nenhuma força, nenhuma armação, nenhuma mentira, nenhuma acusação, nenhuma situação financeira, nenhum abandono, nenhuma enfermidade, nenhuma crise, nada pode matar e impedir os sonhos e os planos que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Então seja encorajado a viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, os sonhos que Ele tem para a sua vida. Sexto, quando o sonho é de Deus, até as coisas ruins te impulsionam para o propósito. Nesse sábado eu recebi uma visita na minha casa. Uma tia foi me visitar, e na conversa que a gente estava tendo, ela disse para mim assim: nossa, como que Deus é maravilhoso, até em situações das mais difíceis, das situações que parecem ser situações que não tem saída, Deus traz algo novo, Deus muda, Deus faz Deus reverte essa situação. E na história de José nós encontramos isso. E ela me fez lembrar sobre isso também, por isso que eu estou trazendo essa ministração hoje, porque ela me fez lembrar sobre isso também. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Olha só, sabemos que Deus age em todas as coisas. Irmãos, Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas. O que você está passando, talvez você está refletindo, pensando e triste por algo que você está vivendo, por esta fase que você está vivendo, pela situação que você está vivendo, mas Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vocês foram chamados para os propósitos de Deus. Nós fomos chamados para esse propósito. Se Deus nos chamou para esse propósito, tenha certeza que Ele há de cumprir, e que tudo que se levanta, que todas as coisas que se levantam contra nós, elas são para o bem, para o nosso bem. Parece que é o fim, parece que acabou. As pessoas olham, as pessoas más olham e dizem: olha, acabou, agora é o fim, chegou ao fim, agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída. Mas Deus está olhando: eu vou reverter esse cativeiro. Deus está olhando e está dizendo: eu vou reverter essa situação. E Deus é maravilhoso nisso. Olha quem éramos nós, olha como nós éramos perdidos, olha como nós éramos maus, olha os caminhos que nós andávamos antigamente, e o Senhor mudou os nossos caminhos. Como eu disse, nós não somos perfeitos, mas já há uma diferença em nossas vidas. Quando eu olho para vocês, eu vejo diferença. E às vezes a Lili até me fala isso: eu não sei como que você consegue ver isso, mas o Senhor me deu algo. Eu acredito que é uma das características que Ele me deu, de olhar situações difíceis, de olhar pessoas, de olhar situações e dizer assim: olha, eu estou vendo ali que o Senhor está trabalhando por trás, eu estou vendo ali, eu consigo ver a graça do Senhor. E quando eu olho para vocês, eu vejo a graça do Senhor, eu vejo o que o Senhor fez. De você estar aqui essa noite, eu vejo a graça do Senhor. De você estar aqui ouvindo essa palavra, ouvindo essa ministração, eu vejo o Senhor movendo na sua vida e te levando, como eu sempre falo, para um próximo nível. E é assim que Ele trabalha com nossas vidas. Ele te tirou das prisões, as prisões que você estava, e agora tudo começa a cooperar para o bem. Você vai ter aflição, nós teremos, Jesus disse isso. Nós teremos luta, sim, mas todas elas não será para a nossa derrota, não será para a nossa vergonha, não será para a sua vergonha, mas será para a glória de Deus. Deus será exaltado através da sua vida, Deus será exaltado da tua situação, Deus será exaltado através do teu viver, daquilo que você faz, Ele será glorificado. Aleluia. Deus é soberano, Ele age em todas as coisas, e nós precisamos ter um olhar, é crucial ter um olhar
para as situações de nossas vidas e olhar com um olhar espiritual. Muitas vezes nós olhamos com um olhar que é um olhar de dizer: nossa, e agora? Muitas vezes nós olhamos a situação e dizemos: o que vai ser de mim? Deus desistiu de mim, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus deixou isso acontecer comigo, Deus deixou eu ser caluniado, Deus deixou eu ser passado para trás, Deus deixou eu ter essa enfermidade. E nós ficamos pensando nisso: por que Deus fez isso comigo? E aí nós julgamos e nós murmuramos. E eu sei, irmãos, que nós, os seres humanos, nós somos assim, nós temos isso. Nós, infelizmente, às vezes nós somos fracos e falhamos nisso, nós murmuramos, nós falhamos nisso. Mas nós precisamos começar. Nós olhamos e murmuramos por um tempo, mas a gente não pode ficar ali olhando e murmurando por muito tempo. Nós temos que levantar a nossa cabeça, olhar a situação com um olhar espiritual e dizer assim: por que Deus me levou para isso? O que Deus quer tirar de tudo isso? Sabe? E aí, quando nós começamos a entender que Deus nos permitiu a estar nessa situação ou a viver esse processo, é porque Ele tem algo grande para as nossas vidas, Ele está nos moldando. Então esse processo acaba acontecendo e sendo mais fácil para nós passarmos por ele. E aí nós começamos a ver a glória e a graça do Senhor. E aí nós começamos a ver Deus agindo, vendo o sobrenatural dele em nossa vida. E nós começamos a ver os milagres do Senhor para nós. Não importa o tamanho da adversidade que você está enfrentando, ou do diagnóstico dos médicos, Deus age em todas as coisas. Aleluia. Sétimo, quando sonha de Deus, cada etapa da sua vida será para te preparar. Cada etapa da sua vida será para te moldar e fazer de você uma pessoa melhor. Sabe, irmão, nós achamos que nós somos bonzinhos. Sabe, irmão, nós achamos que nós somos perfeitos. Às vezes nós achamos, não conscientemente, mas inconscientemente. Nós julgamos, às vezes, melhor do que o outro. Nós nos colocamos numa posição melhor do que o outro, quando na verdade nós deveríamos nos colocar numa posição inferior. A própria palavra do Senhor nos ensina sobre isso. A própria palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Porque quando eu me coloco num lugar inferior ali, no sentido de honrar as outras pessoas, o Senhor traz honra sobre a minha vida. Mas quando eu tento, como eu disse aqui anteriormente, eu quero alcançar lugares que o Senhor não me deu ainda, que Deus pode te dar e Deus quer te dar, mas a soberba e o coração nosso, e a arrogância, e o nosso eu, e a nossa raiva, e o nosso ego, e a nossa falta de domínio, nós queremos alcançar. Aí Deus vem e começa a nos a trabalhar em nossas vidas, e aí nós perdemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando o sonho é de Deus, cada etapa da nossa vida, ela é para nos preparar e nos moldar. E esse treinamento do Senhor, ele pode vir de situações muito difíceis. Talvez você vai dizer para mim aqui, dizer assim: pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Não, eu não sei. Talvez você vai dizer: olha, o que aconteceu comigo foi muito grave, foi muito sério, foi muito dolorido. Mas isso não importa. Eu sei que você foi ferido, eu sei que isso te magoou, eu sei que isso te trouxe tristeza, mas agora, a partir de hoje, a partir deste momento, você precisa pegar essa situação e reverter. Você precisa pegar essa situação e olhar para aquilo que o Senhor quer que você tira disso. Qual é o proveito que você tem que tirar disso? Às vezes esse momento nos leva para um momento de solidão, e o Senhor, Ele quer que nós vamos para esse momento de solidão, de separação, porque ali Ele quer falar conosco.
Sabe quando tudo está bem, quando tudo está funcionando, quando tudo está perfeito, quando o dinheiro está na conta, quando a saúde está perfeita, quando as amizades está tudo certo, quando as reuniões, as festas, as coisas estão indo tudo bem, nós apenas nos preocupamos com essas coisas e deixamos o Senhor para segundo plano. Nós vamos deixando, quando der eu vou, quando der eu vou à igreja, quando der eu vou na célula, quando der eu vou ouvir a palavra do Senhor, né? Hoje não deu, hoje eu estou cansado, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo outro, e nós vamos fazendo isso, e aí entra situações e crises, aí entra dificuldade. Por que o Senhor está fazendo? Deus está falando assim, peraí, eu quero te separar. Eu quero te separar porque eu preciso que você me busque mais, porque eu quero falar contigo, porque a obra que eu tenho, o sonho que eu tenho para você é muito maior, e o que você tem vivido, esse sonho que você tem vivido aí tem te limitado. Então vamos apertar um pouquinho as coisas aqui, e algumas coisas começam a se apertar. Coisas acertam que existem situações que nós caçamos com a nossa própria mão, administramos mal os nossos recursos, arrumamos problemas, falamos da vida do outro, o outro descobre, e aí vem guerra. Mas nesse processo ou num processo que o Senhor permite algumas coisas na nossa vida, realmente é que o Senhor está te chamando para ter um tempo de qualidade com Ele. Injustiça, perseguição, lutas, abandono são parte desse tratamento do Senhor para nós. Faz parte desse processo para nos moldar. Então você precisa se manter fiel ao chamado que Deus colocou na tua vida. Você precisa se manter fiel naquilo que o Senhor tem revelado e trazido para você a cada culto, a cada célula. Porque a cada dia que passa, se você pegar cada ministração, cada palavra, por mais simples que ela seja, ou por mais complexa que ela seja, ela sempre traz um ensinamento para a sua vida, para te trazer mais crescimento, te impulsionar. 8. Quando o sonho é de Deus, somente você pode impedir a sua realização. Esse é o último ponto. Quando o sonho é de Deus, irmão, a família pode se levantar contra você, o irmão da igreja, a igreja pode se levantar contra você, as pessoas do trabalho podem se levantar contra você, as perseguições, as calúnias, elas podem se levantar contra você, mas como eu disse aqui, nada disso pode impedir dos sonhos de Deus para a sua vida, se você estiver no Senhor. Mas existe aqui um porém. Pastor, mas então é tudo maravilha, tudo vai fluir bem, tudo vai dar certo? Vai com uma condição: se você permanecer no Senhor, se você permanecer na palavra de Deus, se você permanecer guardando o que o Senhor nos ensinou. Então apenas você pode destruir aquilo que Deus tem para você, apenas você pode destruir os planos e os sonhos que o Senhor tem, que é muito maior. Como? Desistindo de ouvir aquilo que Ele tem para a sua vida, desistindo de buscar a tua presença, desistindo, criando situações, criando os impedimentos. O irmão fez isso, fulano fez aquilo outro, o outro fez aquilo outro, fulano falou aquilo, e isso, e isso vai gerando em mim, vai fazendo o quê? Eu me afastar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Às vezes nós queremos desistir pela demora. Então existem 3 coisas dentro desse 8º ponto que pode impedir o plano do Senhor de ser realizado na nossa vida. Existem 3 pontos aqui dentro que eu vou tratar para finalizar, né? E o primeiro ponto que se encontra aqui dentro é: nós podemos desistir por causa da demora. Talvez você acredita e acha que Deus deveria fazer para você mais rápido.
Talvez você acredita que, eu já estou vindo na igreja, já faz um ano, eu estou ouvindo a palavra do Senhor, mas Deus não abriu uma porta de um trabalho melhor, Deus não abençoou tal coisa, Deus não fez outra coisa, Deus não me prosperou, Deus não deu minha casa. E aí nós queremos que o Senhor acelere o processo, mas Deus não acelera o processo. O que pode acontecer, como nós já falamos aqui, é você ir lá e pegar com sua mão e dizer: não é isso mesmo que eu vou pegar. E aí você vai lá e pega, e aí você vai arcar com as consequências daquilo que você pegou, sem Deus te dar. Então, talvez você pode desistir pela demora. Não dá para esperar mais. Mas José esperou, Moisés esperou, Davi foi ungido rei, teve que esperar anos para assumir o trono, mas ele foi ungido. Todos os homens de fé e mulheres de fé, houve processo e espera. E se você não querer esperar, se você não querer vencer cada etapa, ir transformando e mudando cada etapa da sua vida, meu irmão, você vai impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Então não se preocupe com o tempo, não se preocupe com a demora. Mas o Senhor não me curou ainda, eu estou há meses esperando a cura. Existe alguma coisa que o Senhor está tratando com isso, e você não pode se preocupar com o tempo dessa cura, ou dessa promessa, ou desse milagre, ou disso que você precisa. Mas você precisa entender e esperar, e tentar encontrar por que isso está demorando. Talvez algumas coisas precisem ainda melhorar na sua vida, para que Deus possa te entregar. Deus quer que você mude alguma coisa. Isso aconteceu comigo diversas vezes, antes dele trazer para você. O segundo ponto que pode impedir de você alcançar aos sonhos que Deus tem para você é guardar a mágoa. Então José foi vendido, houve anos para viver no processo ali, mas ele não desistiu. Mas também nós vemos que José foi traído pela sua família. José ali foi caluniado por uma mulher, e José poderia ter guardado mágoa. José poderia ter guardado algo dentro do coração dele ali, e ao ponto dele dizer assim: eu não vou perdoar, não vou liberar perdão. Mas quando nós passamos pelos processos de Deus, e nesses processos existem áreas, pessoas, situações que precisam ser liberadas perdão. Se nós não fazemos isso, meu irmão, nós impedimos dos sonhos de Deus se cumprir nas nossas vidas. Independente da situação, independente da calúnia, independente do que falaram, independente do que fizeram, independente de quem falou, teu pastor falou, teu irmão falou, teu pai falou, independente do que teu pai fez, do que a tua mãe fez, do que seu tio fez, independente do que teu vizinho fez, independente do que teu esposo fez, independente do que tua esposa fez, independente de qualquer coisa, você precisa liberar perdão para viver os sonhos de Deus para a sua vida. Não tem como dizer: olha, eu estou magoado com você, e querer viver os sonhos de Deus. Não vamos viver, mas só vamos viver se eu disser assim: eu te perdoo, está abençoado, está liberado. E aí Deus olha do céu, Deus olha do céu e nos abençoe. O terceiro e último é: a única forma de nós não vivemos os sonhos de Deus é nos rendendo ao pecado. Então nós vimos que José aqui, ele poderia ter desistido pela demora, ele poderia ter guardado mágoa das pessoas, mas ele decidiu perdoar os seus irmãos. Gênesis 50 fala sobre isso, 45 e 50 fala sobre isso, né? Mas há também aqui uma condição que eu posso perder os meus sonhos. Os sonhos de Deus é me render ao pecado. A palavra diz que aquela mulher, José, comandava a casa de Potifar,
e ele governava tudo ali, ele cuidava de tudo ali, e ele sabia que tudo ele podia trabalhar, fazer, mexer, e ali havia a mulher do seu senhor, e ele respeitava a mulher do seu senhor. Mas a palavra diz que José era um rapaz jovem, bonito, e os olhos daquela mulher cresceram para cima dele, e o desejo dela era se deitar com ele, queria dormir com ele. E aí ela arma a situação, e José poderia ter visto aquilo e dizer assim: olha, ninguém está olhando, só está eu e ela, e eu entendo ali, dá a entender que só havia os dois naquela situação. Então, se ninguém estava olhando, se ninguém estava olhando, havia um grande risco de José poder se entregar ali àquela mulher e consumar o pecado. Só que José sabia dos sonhos, dos planos que Deus tinha para a vida dele. Tudo que ele passou, todas as desonras que ele passou, tudo que ele tinha passado lá atrás, tudo que foi gerado nele ali, foi situações que foram geradas, que trouxe para ele um entendimento de entender que naquela situação, naquele momento específico, ele não poderia vender tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele, por um momento de prazer, por uma sedução de uma mulher. Ainda assim que ele estava sozinho, ainda assim que só estavam os dois, mas na verdade não estavam só os dois. Nós sabemos que o Senhor estava presente, e esse é o grande negócio. Nós que somos filhos de Deus, nós que vivemos as promessas de Deus, nós que vivemos os sonhos de Deus, nós precisamos saber que em toda situação, que em todo momento Deus se faz presente. Deus está em todo lugar olhando para nossas vidas e esperando sempre de nós uma boa resposta que glorifique e exalte e honre o nome do nosso Senhor. Então as pessoas vão falar mal, as pessoas vão te caluniar, elas vão te ofender, elas vão te agredir, situações difíceis vão acontecer na sua vida, enfermidades vão vir, tristezas vão vir, mas nada disso pode te impedir de glorificar a Deus. Nada disso pode nos impedir. Aleluia. Seja paciente na espera. Seja paciente na espera. Perdoe sem reserva. Seja quem foi ou o que foi feito, perdoe sem reserva e fuja do pecado. Fuja do pecado. Essas três coisas é o que pode fazer você perder os sonhos que Deus tem para a sua vida. Joel já veio para a oração. Essas três coisas podem te impedir. Não deixe, vigie nelas, vigie, sabe? Quando você sentir que está demorando, ore ao Senhor, fala: Senhor, está demorando, me ajuda, me socorre, conforta meu coração. Faça igual eu fiz na terça-feira, faça igual eu fiz, libere perdão e fuja do mal,